Meus amigos do Sistema Rural de Comunicação, é uma alegria mais uma vez estar aqui falando sobre as nossas propostas, discutindo o Caicó e pensando grande com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre assistência social, lazer, esporte e cultura. Para nós pensarmos em uma Caicó mais desenvolvida, nós precisamos cuidar do caicoense. Nós precisamos ter um município com uma visão humana, cuidar do nosso cidadão, da zona urbana e da zona rural. Sobre a assistência social, no nosso plano de governo, Diego Vale e Vilma Medeiros, nós destacamos alguns pontos bem claros. Nós precisamos implantar o CRAS da Zona Sul e da Zona Leste e também ter esse serviço do Centro de Referência e Assistência Social de forma itinerante para nós atendermos a zona rural. Nós precisamos fazer que as políticas da assistência social e os programas cheguem também à zona rural. Nós precisamos também ampliar a equipe técnica do CREAS e adotar outras diversas propostas. Uma delas é nós expandirmos o serviço do Centro-Dia, que as aldeias infantis SOS já realizam na cidade de Caicó para crianças em diversos bairros da cidade. A prefeitura precisa ser parceira dessa ação, para a gente estar no contraturno, naquele momento que a criança não está na escola, trabalhando o aprendizado, o entretenimento para essa criança também. Além de pensar na criança, devemos pensar no idoso. Podemos implantar um centro-dia para esse trabalho de convivência também com os idosos da cidade de Caicó. Um assunto muito sério para a gente tratar na assistência social é a criação de uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Nós temos muitas mulheres sendo agredidas, sendo violadas, principalmente com essa pandemia. Às vezes elas não denunciam com medo de não ter para onde ir. E a prefeitura, o município e a assistência social precisam chegar junto dessas mulheres. Nós precisamos fortalecer cada vez mais as parcerias com as instituições que tratam do acolhimento de crianças, adolescentes, idosos. Eu cito aqui as aldeias infantis SOS, a APAI de Caicó, o Abrigo, a Casa da Caridade. Caicó é feliz por ter essas instituições tão importantes e desenvolvendo trabalhos relevantes aqui na cidade de Caicó. E nós precisamos apostar na participação social. Nosso plano de governo de Diego Vale e Vilma traz a proposta da criação do Conselho Municipal de Juventudes, a criação do Conselho Municipal de Pessoas LGBTQI+, e ainda a criação do Conselho Municipal de Igualdade Social. Nós precisamos elaborar, deliberar sobre as políticas públicas a partir de um diálogo constante e formal com a população, a sociedade organizada e o poder público. Claro que a assistência social, a gente podia tratar de outros temas, como habitação. Temos que ter um programa de habitação para quem não tem moradia, e isso é um assunto muito sério na cidade de Caicó, e o estímulo à geração de emprego a partir do espectro do trabalho. A SETAS é a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Nós precisamos ter um programa de iniciação ao primeiro emprego, para aquele jovem ter uma experiência no mercado de trabalho. Nós temos que ter em Caicó, nós temos que instituir em Caicó um programa municipal de artesanato. O artesanato é terapia, o artesanato é passatempo, mas ele também é fonte de emprego e renda. A gente precisa estimular essa nossa vocação. E claro, pessoal, na assistência social, nós precisamos ampliar os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Segundo ponto que a gente foi convidado a tratar hoje aqui na entrevista, lazer. Nós precisamos entender de uma vez por todas que lazer é um direito social. Todo cidadão tem direito ao lazer. Isso está expresso na Constituição. Lazer não é só para quem tem dinheiro para pagar lazer não, viu? Nós temos que ter direito ao lazer, assim como temos que ter direito à saúde, à educação, trabalho, moradia. Lazer também é um direito fundamental. E aí, as diversas secretarias, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, a partir dos CRAS, a Secretaria de Educação, as escolas são espaços interessantes para praticar o lazer com a comunidade, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e Esporte, o setor cultural do município. Lazer precisa ser uma pauta e nós temos que encarar lazer como um direito de todos. Na área do esporte,
nosso plano de governo destaca pontos muito interessantes. Nós precisamos criar o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Nós precisamos reunir para tratar dessas políticas públicas, desses programas voltados para a área de esporte e lazer. Nós precisamos fazer essa interação entre o poder público e a sociedade organizada. Nós podemos lançar editais de apoio à prática esportiva. O município tem que ser muito sincero, pessoal, para dizer quanto dinheiro tem para investir no orçamento em esporte. Isso é fundamental, é tirar o pires da mão das pessoas que desenvolvem esporte na cidade de Caicó. E aí nós podemos, a cada início de ano, lançar editais que envolvam diversas modalidades esportivas, para que as pessoas que fazem esporte na cidade de Caicó, para que as pessoas que promovem eventos esportivos, para aquelas pessoas de diversas modalidades esportivas saberem como acessar o recurso público. Então nós podemos ter, por exemplo, um edital para apoiar projetos esportivos do futebol, da capoeira, do voleibol, do atletismo, do xadrez, enfim, das diversas modalidades, das artes marciais e ser criativos, inclusive, de estimular novas modalidades que não são tão comuns em nosso meio. Outra proposta nossa, e essa é inédita, é criarmos a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Tem muitas empresas em Caicó que patrocinam a prática esportiva. Nós podemos, enquanto Poder Público Municipal, estar trabalhando o incentivo fiscal a partir da renúncia de parte do ISS e da renúncia de parte do IPTU, para que as empresas que apoiam diretamente projetos esportivos, elas tenham incentivo fiscal. Claro, precisamos aprovar a lei, sancionar essa lei, criar uma comissão para avaliar e aprovar os projetos que teriam direito a esse incentivo fiscal. E aí as empresas amigas do esporte terem esse incentivo do município. Precisamos também mapear os espaços esportivos e, a partir de parcerias público-privadas, resgatar, reestruturar, revitalizar esses espaços esportivos na cidade de Caicó. Outro ponto importante, consolidar o nosso calendário, o nosso calendário de eventos esportivos e estimular, fomentar a prática de esporte nos diversos espaços da cidade. Não é só no centro não, viu? É na periferia, em todos os bairros, inclusive na zona rural. E na cultura, nós somos apaixonados por essa área de cultura e nós defendemos criar um órgão próprio de cultura. Hoje a cultura é administrada na Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. E aí a gente propõe a criação de uma Fundação Municipal de Cultura. A exemplo de outros diversos municípios, aqui no Seridó, por exemplo, Currais Novos já tem sua Fundação de Cultura. Revitalizar o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, inclusive promovendo um inventário para nós entendermos quais os patrimônios culturais de Caicó, material e imaterial, trabalharmos no registro e no tombamento desse nosso patrimônio material e imaterial. Nós podemos ainda lançar editais de apoio à produção cultural para que produtores culturais do audiovisual, das artes visuais, das artes cênicas, da música, da dança, da literatura, possam acessar diretamente esse orçamento público a partir de editais anuais e colocar para funcionar a nossa Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a Lei Arthur Ribas, que já foi sancionada e, infelizmente, anualmente o prefeito não anuncia o valor da renúncia fiscal. Nós faremos isso. Nós precisamos ainda inscrever Caicó na rede de cidades criativas da Unesco. Caicó tem um potencial gigante do artesanato, por exemplo, e várias cidades pelo mundo estão concorrendo a esse título de cidades criativas da Unesco. Caicó, que recentemente ganhou a indicação geográfica do bordado junto ao INPI. Caicó, que tem uma festa Santana que é patrimônio cultural brasileiro junto ao IFAM, graças ao potencial do nosso artesanato. Caicó tem que pensar grande e pleitear junto à Unesco esse título de cidade criativa, a partir do artesanato e das artes populares, assim como João Pessoa já conquistou esse título. Se nós não conseguirmos o título, pelo menos nós estaremos organizando toda essa cadeia de artesanato e artes populares. Temos que entender que cultura não é só evento, cultura também é formação, cultura é educação, cultura é saúde, cultura é entretenimento, é lazer e é qualidade de vida. Meus amigos,
Muito obrigado mais uma vez pela audiência aqui no Sistema Rural de Comunicação e convido vocês a acompanharem detalhes do nosso plano de governo. Acesse nossa plataforma diegovale.com.br e o Facebook e Instagram Diego Vale Caicó. Um abraço a todos.